E aí, parceiros Ouro Fino, meus colegas médicos veterinários, sejam bem-vindos ao nosso Ouro Fino Pet Cast. Para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Trigo, também sou médica veterinária e amo fazer esse podcast porque amo fazer coisas para você que é tão especial e cuida com tanto carinho dos nossos pets. E estamos falando neste mês sobre o uso de opioides no controle da dor de cães e gatos. O programa passado já foi excelente. Quem está conosco fazendo esse podcast maravilhoso é a professora Patrícia Bonifácio Flor. Ela é médica veterinária formada pela Faculdade de Medicina Veterinária USP, mestre em anestesiologia com enfoque em tratamento da dor oncológica pela Faculdade de Medicina Veterinária USP. Tem especialização em tratamento multidisciplinar da dor pelo HC, Faculdade de Medicina USP. Especialização também em anestesia loco-regional. É colaboradora do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos do RUPET, da USP. Médica veterinária anestesista do Serviço de Anestesia do RUPET, também da USP. E membro do Comitê de Dor em Pequenos Animais da SBED. Flor, seja bem-vinda mais uma vez no nosso RUPET Cast. Oi, Juliana, tudo bom? Eu que agradeço mais uma vez esse convite para estar aqui, para compartilhar informações com os nossos parceiros, com os médicos veterinários, para que a gente possa cada vez mais cuidar dos nossos pets. É muito bom tê-la com a gente, Flor. Bom, então, continuando o assunto sobre opioides, a gente vai falar sobre o uso deles e, mais especificamente, quais seriam os principais opioides, né, usados no controle da dor de cães e gatos? Quais são os principais, Flor? Hoje em dia, nós temos alguns opioides que podem ser utilizados no controle da dor de cães e gatos, depende muito como você quer utilizar. Então, por exemplo, nós temos a meperidina, que pode ser utilizada, a codeína, o tramadol, a morfina, a metadona, o fentanil, aí todos da família do fentanil, o sulfentanil, o alfentanil, o remifentanil, né? E também outros fármacos que não são os agonistas NIS, que a gente fala, né? Ainda faltou a oxicodona, mas que a gente quase não usa em cães e gatos, mas existe, né? E existe também a butorfanol e a nalbufina e um agonista parcial, a buprenorfina também. Então, são vários os opioides que podem ser utilizados no controle da dor. Agora, se você me pergunta assim, quais são os mais utilizados? Falando todos esses nomes, tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas eu não conheço aquele lá, nem esse outro que ela falou aí, nunca usei. Então, os mais utilizados hoje em dia, o tramadol, né? Disparado, é um dos mais utilizados aí para o controle da dor. Aí dentro de um hospital, dentro de uma clínica veterinária, você vai ter muito a metadona e a morfina. Às vezes você pode ter o butorfanol também sendo empregado e a meperidina. De uma forma geral, esses são os mais empregados e durante o ato cirúrgico, né, o fentanil e o remifentanil aí são os mais empregados. Tudo depende do que vai acontecer, né? Do que está acontecendo para você escolher um ou outro fármaco. Por exemplo, eu só vou utilizar o remifentanil ou qualquer um da família do fentanil se for um ato cirúrgico, porque eles são 100 vezes mais potente do que a morfina, que é o nosso fármaco ouro, com o qual a gente compara todos os opioides. Então, para que eu quero alguém tão potente? Para combater uma dor muito intensa. E essa dor intensa, então, é essa do transoperatório, né? E a mesma coisa, o tramadol, a gente considera ele um opioide fraco, a morfina, a gente considera ela um opioide potente. Então, se você tem uma dor moderada, você usa um tramadol. Se você tem uma dor intensa, você vai usar uma morfina. Então, depende do que está acontecendo, você vai usar um desses fármacos. Mas o que atrapalha muito ainda hoje em dia na veterinária é mandar para casa, né? Então, cada vez mais nós ficamos com o tramadol como fármaco que a gente vai empregar para prescrever para o nosso paciente fazer o uso via oral. Esses outros fármacos, a grande maioria, não tem como, ou porque não tem apresentação via oral, ou porque não tem o que a gente chama de biodisponibilidade via oral.
Então, por mais que você consiga fazer pela via oral, ele não vai fazer o efeito desejado no seu paciente, né? Então, esses são os fármacos que a gente mais utiliza mesmo. Excelente. E Flor, no outro programa você já comentou um pouco sobre isso, mas eu entendo que vale a pena a gente reforçar. Existe algum motivo para o médico veterinário se preocupar com o uso desses opioides? Você já falou um pouquinho no programa passado, mas eu entendo que seria bem legal a gente reforçar esse assunto no programa de hoje. Então, os opioides, eles são fármacos que já são muito bem estudados, né? Então, os opioides, eles já vêm sendo estudados há milhares de anos. Cada vez mais aparece um opioide novo, um opioide sintético, e que a gente estuda mais um pouco para saber o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu acho que a gente, quem não tem familiaridade com o uso de opioides, tem muito medo. Porque você ouve falar muito dos efeitos adversos do opioide. Parece o bicho-papão embaixo da cama, né? Ou o monstro dentro do armário. Você vai abrir o armário de fármacos, ele está atrás do fármaco, a hora que você tira o fármaco, ele pula em cima de você. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse nosso medo todo. Eles existem, esses efeitos adversos, eles existem, só que se você se mantém dentro das doses clínicas desses fármacos, é muito difícil esses efeitos adversos aparecerem. E se eles aparecerem, você tem como reverter esses efeitos adversos, né? Por exemplo, temos a nalbuphina, temos a naloxona, que são fármacos que conseguem reverter esses efeitos adversos. É só você monitorar esses pacientes, né? E ter esses fármacos à mão também. Mas não tem, a grande maioria dos lugares não tem esses fármacos. Não se preocupe em ter, porque é muito raro você ter um efeito adverso que vai levar a algum prejuízo muito grande para o seu paciente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei se eu estou me alongando, mas vamos dar um exemplo. Pode continuar, a gente precisa dos seus conhecimentos. Continue, por favor. Né? Então, vamos dizer que eu sou anestesista, né? E eu anestesiei um paciente que está com muita dor. E aí, esse paciente, eu faço uma morfina, que é um fármaco potente para ele. E ele ficou bem, tá tudo bem. E aí, na próxima vez que ele for, tem horário, né? Então, eu faço morfina 0,3 miligramas por quilo, ele ficou bem, tá tudo bem, tá ótimo. Aí, da próxima vez que ele tem que tomar novamente, eu faço mais 0,3. E aí, engata o piloto automático, que é isso que muitas vezes acontece. E a pessoa fica 3 dias internada, 3 dias você fazendo 0,3. Aí tem uma hora que não precisa mais disso. E aí ele ceda. Entendi. E aí ele cede e fica muito sedado. E aí o que você faz? Você suspende a morfina, espera ele sedar, essa sedação passar, e aí verificar a dor dele. Se ele ainda estiver com dor, você pode passar para um opioide mais fraquinho, né? O tramadol, por exemplo. Acontece às vezes de você, na primeira vez que você faz, sedar, fica sedado. Geralmente o que acontece? O primeiro efeito adverso que aparece é a sedação, porque todo mundo tem medo do bicho-papão da depressão respiratória, né? Todo mundo tem medo da depressão respiratória. Com certeza. Esse é o grande bicho-papão. Ela é um dos últimos a aparecer. Primeiro vem a sedação, depois a bradicardia, aí uma leve taquipneia ou bradipneia, que é a diminuição da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, desculpa. Então, retomando. Primeiro vem a sedação, depois vem a diminuição da frequência cardíaca, aí pode associar uma diminuição da frequência respiratória ou um aumento da frequência respiratória. Por exemplo, metadona, muita gente faz metadona e vê a frequência respiratória dar uma aumentadinha. E não sabe por quê. É porque é uma leve depressão respiratória, mas está tudo bem. O paciente não vai morrer por causa disso, nem ter nenhum prejuízo. Daqui a pouco passa, são só nos primeiros minutos. Então, se o paciente não fez sedação, nem diminuir a frequência cardíaca, nem diminuir a frequência respiratória, não vai fazer. Não é daqui de 5 horas, 3 horas. Não, ele faz nos primeiros 10 minutos, na primeira meia hora. Depois disso não aparece mais, né? Então, agora, e se isso aconteceu, é só não repetir e manter sob observação. Dificilmente um paciente evolui para uma parada respiratória. Você tem que ter feito uma dose cavalar ou um alfentanil, um remifentanil, sufentanil da vida,
né? Então, esses efeitos adversos, eles existem, sim, eles existem. A gente tem que ter medo no sentido de que a gente tem que estudar o fármaco, saber qual é a dose correta para aplicar a dose correta, e não para não usar. Temos que usar. É uma das melhores armas que a gente tem na atualidade para combater a dor, são os nossos opioides. Com certeza. Atualmente é impossível se pensar em protocolo antálgico sem opioide. Concordo plenamente com você. As pessoas não podem ter esse medo e até um certo preconceito. Por isso que eu achei bem importante, Flor, a gente retomar esse assunto e você explicar detalhes como você explica. Bem, vocês estão gostando do que a Flor está falando? Você é uma pessoa que gosta de estudar? Então, pessoal, você não pode deixar de conhecer a nossa nova plataforma de ensino, a Use Saber. Vai lá, faz o seu cadastro, e aí você vai ter acesso a vários conteúdos técnicos interessantes. A gente tem conteúdo recentemente que foi colocado para felinos, que fala sobre felinos, fora que traz alguns outros assuntos bem legais relacionados à gestão, a marketing. Não deixem de se cadastrar no iUse Saber. E claro que você pode também deixar de nos seguir nas nossas redes sociais. Flor, querida, muito obrigada por mais esse programa. Foi excelente. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui para a gente conversar e aprender juntos. Ok. Então, pessoal, até a semana que vem para mais um episódio, né, para mais um podcast com a Patrícia Flor. Tchau! Tchau, gente. Até semana que vem.